Aqui quem está? Isso. Bom, legal. Ana, estão todos aqui. Enfim, vamos então seguindo. Querendo perguntar alguma coisa, fiquem aí à vontade. Deixa eu ver aqui. Terezinha, o Romildo, o Valdirene, o Robson. Então tá bom, vamos lá. Quem mais aqui? A Tamires, a Carolina, a Gabriela. Ótimo, ótimo, hein? Ótimo. Estamos aí caminhando, vamos em frente aí. E vamos lá. Qualquer dúvida aí, perguntem, faço a intervenção sem problema nenhum, tá? Bom, estávamos ainda pelo nosso material aí, estudando a questão da nulidade, né? Na nulidade em processo penal. Eu expliquei a vocês que essa é uma parte importante, né, do processo, porque sempre no processo a gente não podemos olhar apenas sobre a questão do mérito, se a pessoa tem culpa ou não tem culpa, toda esta questão de fundo a respeito de uma infração penal. Nós temos que olhar também a questão da forma, né? No processo penal é importante a forma, e normalmente a forma é ditada pela lei, não é? Ou seja, a maneira como o ato processual deva ser praticado, ele está já previamente definido em lei. Então, no encontro passado, nós começamos a verificar as chamadas nulidades em espécie, e eu vim, então, conversando com os colegas, não é? As nulidades, as diversas, falamos da suspeição, do suborno, da ilegitimidade de parte, da incompetência do juízo, e depois nós temos que entrar, então, no inciso 3 das nulidades, inciso 3 do artigo 564. Eu até vou colocar aqui no quadro e eu já vou inverter para vocês. 564, inciso 3, CPP, onde o Código de Processo Penal, ele vai, já vou inverter aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso aqui é melhor aqui. Isso, deixa eu só ver alguma questãozinha. Isso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver. Para inverter, espera aí um pouquinho. Eu não estou conseguindo enxergar o que nós temos. Isso. Acho que os colegas estão vendo aí, artigo 564, inciso 3 do Código de Processo Penal. Então, a gente pode até complementar a nulidade, né? Ocorrerá por falta das fórmulas, não é? Fórmulas ou de termos seguintes. Então, o código começa, portanto, relacionar o encontro passado. Nós começamos a relacionar isto bonitinho, né? E vamos colocar o seguinte: esse dispositivo que os colegas estão vendo aqui, né? A denúncia ou queixa e a representação, isto aqui, a redação do código é de 1940. Portanto, tem coisas aqui que estão desatualizadas. Então, eu queria que a gente cortasse isso aqui, né? E cortasse isto aqui também, porque nada disso mais, o que eu cortei, denúncia, queixa, portaria, nada disso mais se aplica no processo penal, porque conforme nós fomos avançando o tempo, né, nós fomos superando essas questões, né? Então, obviamente que se você não tiver denúncia, é óbvio que não tem nem como você ter início à ação penal. Se você não tiver o oferecimento de uma queixa, evidente que você não tem como iniciar uma ação penal privada e assim por diante. Então, deste aqui,
o mais importante é a questão da representação, né? Isto ainda é muito importante. E lembrem-se, os colegas, e eu vou colocar aqui no material o seguinte, né? Determinados crimes dependem de manifestação de vontade da vítima, vírgula, ou de quem a substitua para fins de persecução penal, né? Então, observa, determinados crimes dependem de manifestação, aqui, ó, positiva de vontade da vítima ou de quem a substitua para fim de persecução penal. Manifestação positiva de vontade. E aí a gente coloca essa manifestação de vontade da vítima é chamada de representação. Sem ela, o Estado não pode agir. Nem para investigar, vírgula, nem para processar. Então, veja, sem ela, sem essa manifestação de vontade que vocês estão vendo, o Estado não pode agir, nem para investigar, nem para processar. Então, eu queria que vocês olhassem algo que eu vou... deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não, não é isto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isto, vou colocar uma coisa aqui a vocês. Dê uma olhada no que eu vou colocar a título de exemplo. Isto, ó, deem uma olhada. O que eu vou colocar a título de exemplo para vocês. Espera só um pouquinho. Ó, vou pegar apenas para exemplificar uma questão que hoje é muito importante para nós. Nós tivemos uma alteração no pacote anticrime e eu vou agora limpar aqui para você poder entender melhor, né? Vamos lá. Crime de estelionato. Então, eu vou colocar assim, ó, exemplo, tá aí exemplo, vamos colocar aqui exemplo para você, e eu coloquei o crime de estelionato. Observe, crime previsto no Código Penal, crime patrimonial, a pena é de 1 a 5 anos, e aí de 500 mil reais a 10 contos de réis, isso aqui também não tem mais validade, obviamente, né? Porque nós calculamos a multa, né? A multa, só para a gente ter, é em dias multa. Portanto, por favor, não tem nada aqui de, né? Infelizmente, às vezes o legislador não vai atualizando. Olha aqui. Então, dá uma olhada aqui, tá certo? Eu vou até colocar tudo numa página só, depois eu volto, só para você enxergar melhor. Estelionato. Tá aqui, estelionato. Obter para si ou para o outrem. E aí vocês observam o seguinte na redação. Somente se procede mediante representação. Tá vendo? Isto aqui foi incluído, vocês estão vendo aqui? Lei 13.964. Isto aqui é o pacote anticrime. Pacote anticrime, né? Olha lá. Isto aqui, incluído também pela lei
incluído também pela lei do pacote anticrime. Eu vou tirar para economizar aqui espaço para você, para organizar o material. Ó, vamos lá. Aqui, ó, bonitinho. E eu já vou fazer uma pergunta a você sobre isto, né? Para a gente saber se está tudo ok. Ó, tá aqui, exemplo, estelionato. Estão todos vendo aí estelionato, não é? E aí tem aqui, ó, somente se procede mediante representação, né? Então, o que que isto significa na prática? O que significa na prática? O que significa na prática processual? Então, vamos lá. João foi vítima de crime de estelionato. Ponto. Procurou a polícia. Ponto. Noticiou o ocorrido. Noticiou o ocorrido ao delegado. Ponto. Pergunta-se, dois pontos. Deve ser orientada a se manifestar de determinada forma. Então tá aqui, ó. A vítima deve ser orientada a se manifestar de determinada forma. Então, o seguinte, o João foi vítima do crime de estelionato. Ele vai lá e procurou a polícia. Noticiou o ocorrido ao delegado. Pergunta-se, com base no que eu disse aqui aos colegas, não é? Ó, tá certo? Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou, não é, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Nestas 4 situações que vocês estão vendo aqui, nas 4 situações que vocês estão vendo aqui, que eu vou colocar numa cor diferente, você já sabe que a investigação e a ação são incondicionadas. Ó, a investigação, tá certo? Tá aqui. Vamos colocar aqui para destacar para você. Nesses 4 casos, a gente só coloca aí, né, a investigação. Deixa eu só colocar aqui que faltou. A investigação e a ação são incondicionadas. Por quê? Porque aqui tem a ressalva. Somente se procede mediante representação. Então, com base nisso que eu estou dizendo, eu fiz um probleminha aqui para vocês, que depois eu posso, eventualmente, reproduzir em outra ocasião, fazer de uma... Mas eu perguntaria, o que significa na prática? Se o João foi vítima de crime de estelionato, procurou a polícia, noticiou o ocorrido, pergunta-se, a vítima deve ser orientada a se manifestar de determinada forma, né? Então, vamos ver o seguinte. Volto aqui, vou desfazer o compartilhamento da tela e perguntar aí aos colegas. A vítima, João, ela deve ser orientada a agir de determinada forma? Como é que o delegado de polícia, neste caso, deve orientar a vítima? Se é... Só pegar aqui. Peraí, isto. Se é que o delegado tem que orientar. Alguém arrisca alguma coisa aqui?
Alguém tem algum palpite aqui? A minha pergunta é: João deve ser orientado de alguma forma pelo delegado de polícia? Alguém arrisca? Acho que não, professor. Não. Então, veja, ó o cuidado que tem que se ter. O que significa, né? O que significa na prática processual? Se ele foi vítima de estelionato e o crime depende de representação, o delegado deve orientá-lo a representar. Deixa eu inverter aqui para vocês. Vamos inverter aqui. Isto. Portanto, tá aí, ó. O delegado deve orientá-lo a representar. E o que seria isso? E o que seria isso? Simplesmente a vítima dizer, dois pontos, aspas, bem simples, algo parecido com isso. Eu desejo representar, fecha aspas. É isto aqui que eu quero que vocês vejam, né? Em algum lugar do boletim de ocorrência, em algum lugar, tem que ter uma manifestação semelhante a essa. Eu, vítima, desejo representar. Olha, gente, só isso basta. Só isso já basta. Já é considerado o quê? Eu desejo representar, só isso já basta. Isso é considerada uma manifestação de vontade positiva da vítima, ok? É considerado uma manifestação de vontade positiva da vítima. Então, guarde isto aqui, tá certo? Guarde isto aqui que é importante. Tá certo? Agora, veja, e aí eu vou colocar um exemplo a você. João foi vítima de estelionato em fevereiro de 2020. Dá uma olhada então, hein? Em fevereiro de 2020. Ponto. A ação penal foi iniciada a ação penal foi iniciada em julho de 2020. Você, vírgula, como advogado, analisando os autos, verificou que não havia representação. O que isso acarretará no processo. Vamos lá? Vejam se vocês entendem agora, né? O que vai acarretar no processo. Muita atenção. João foi vítima de estelionato em fevereiro de 2020. A ação penal foi iniciada em julho de 2020. Você, como advogado, analisando os autos, verificou que não havia representação. A pergunta: o que isso acarretará no processo? No processo. O que o advogado
deve pedir. Certo? E você já sabe que o crime de estelionato depende de representação. Tá aí. Coloquei aqui em cima. Estelionato depende de representação. Tá aí, colocado a você, né? Então eu te pergunto, para esta pergunta que eu fiz, qual é a resposta adequada aqui? Qual é a resposta que nós vamos dar? Vamos lá? Quem que pode entrar e responder isto para mim? Acarreta uma nulidade, né, professor? Isto, resposta, a falta de representação, vou colocar com as suas palavras, acarreta uma nulidade, vírgula, que se acolhida pelo juiz implica em anular o processo. Anula o processo desde quando? Desde quando? Desde o início, professor. Desde o seu início. Positivo. É isto aí. A falta de representação acarreta uma nulidade que, se acolhida pelo juiz, implica em anular o processo, anular a ação penal, para vocês enxergarem melhor, desde o seu início. Então tem aí, ó, alguns falam aí, vocês vão ver né, muitas vezes na jurisprudência, ovo, que é do nascimento, né, desde o seu início. Positivo, ótimo. Então, vocês perceberam que nos crimes que dependem de representação, é necessário que a vítima se manifeste de alguma maneira, de maneira mais simples que tiver, não importa, se manifeste, portanto, para que haja autorização para a persecução penal, né? Eu vou mostrar para vocês, na verdade, um outro crime que também depende de representação, muito comum no nosso dia a dia. Vamos lá. Vamos ver uma coisa aqui. Só um segundo. Eu vou pegar um outro crime para vocês. Eu vou pegar um outro crimezinho para vocês. Ixi, tá ruim aqui. Deixa eu pegar aqui um outro crimezinho para vocês, que vocês vão ver. Tá aqui o crime. Isto aqui, ó. Ó. Vamos lá. Vou colocar aqui no problema, não é? Vou colocar aqui, colar na tela. Colei na tela. Vou dar um enter para ficar tudo numa página. Crime de ameaça. Ameaçar alguém, de causar-lhe mal, injusto e grave. Olha ali a pena. Olha que bacana, detenção de 1 a 6 meses ou multa, né? 147 do Código Penal. O que tem aqui no parágrafo único, gente? Somente se procede mediante representação. Então, vamos olhar aí e verificar. Se alguém... Então, a gente coloca aqui, ó. Se alguém foi ameaçado em condições normais, se alguém foi ameaçado em condições normais, vírgula, a vítima deve procurar
o delegado noticiar o fato e de qualquer forma inserir formalmente nos autos, dois pontos. Eu desejo representar, tá certo? Eu desejo representar. Só para ficar claro a vocês. Só colocar aqui bonitinho, vocês vão guardar. Você tá vendo aqui? Espera aí que o bicho tá... Isto. Agora eu coloco aqui, fica melhor para você enxergar. Dá uma olhada então. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, somente se procede mediante representação, e aí eu coloco aqui, vamos colocar a título de OBS, não é? Se alguém foi ameaçado em condições normais, a vítima deve procurar o delegado, noticiar o fato e, de qualquer forma, inserir formalmente nos autos, tá certo? Então, eu tenho essa questão que é importante, né? Portanto, vocês têm aí já mais um exemplo dessa questão de representação. Eu lembro ao colega, tem prazo? Tem prazo para isso, gente? Tem prazo a representação? Alguém lembra disto? Tem sim, professor. Qual é o prazo? Salvo engano, são 6 meses. 6 meses. Contados de quando? Da data do fato, talvez? Lá, 6 meses contados do... Ó, cuidado aqui. Conhecimento da autoria. Portanto, enquanto eu não conheço, enquanto eu não sei sobre a autoria, eu não conheço a autoria, não está correndo o prazo decadencial, tá certo? Enquanto a vítima não souber quem supostamente é o autor, não estará correndo prazo decadencial. Tudo bem aqui? Tranquilo? Então eu vou dar um exemplo. Ó, vamos lá. João foi ameaçado por telefone. Foi ameaçado de morte por telefone. E até a polícia noticiou e documentou a ocorrência, dizendo ao delegado que não reconhecia a voz de quem o ameaçou. Foi ameaçado por telefone em 10 de janeiro de 2020. Foi até a polícia, noticiou e documentou a ocorrência, dizendo ao delegado que não reconhecia a voz de quem o ameaçou. Bom, veja bem agora. Em junho
2020, o delegado liga para a vítima e disse a ela que identificou o autor. Ponto. Seria José, vírgula, inimigo de João. Olha lá, hein? Cuidado. Foi em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu vou mudar aqui. Agosto. O delegado liga para a vítima e disse a ela que identificou o autor. Eu vi aqui, foi ameaçado vamos colocar aqui 20 de agosto. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. O delegado liga para... seria o seu inimigo, João. A vítima procura a delegacia e oferece representação formal. Ela escreve lá, eu desejo representar. Tá certo? Eu desejo representar. José foi denunciado em 10 de setembro de 2020. Denúncia recebida. Alega que houve prazo decadencial e, portanto, estaria a punibilidade. Alega que houve prazo decadencial, a informação dada por José. Confere. É de ser acolhida pelo juiz? Então, eu vou só colocar aqui para vocês, aqui embaixo, um outro exemplo, né? Depois eu volto para lá. Exemplo. João foi ameaçado por telefone em 10 de janeiro de 2020. Foi até a polícia, noticiou e documentou a ocorrência, dizendo ao delegado que não reconhecia a voz de quem o ameaçou. Em 20 de agosto, o delegado liga para a vítima e disse a ela que identificou o autor, seria José, inimigo de João. A vítima procura a delegacia e oferece representação. Eu desejo representar. Ele foi denunciado em setembro. Denúncia recebida. Alega que houve prazo decadencial. Portanto, estaria extinta a punibilidade. A informação dada por José confere é de ser acolhida pelo juiz? Quem é que me ajuda aqui no problema? Professor, eu acho que não. É o Eurípides que está falando. Eu acho que não. Pode falar. Eu acho que não, porque, embora a autoria foi em janeiro, o fato ocorreu em janeiro, a autoria, o autor só foi reconhecido em agosto, né? Que está aí a questão. Isto. Então, na realidade, procede a representação da vítima, né? Sim. Então, o réu, essa alegação do réu não tem que ser acolhida. Não, porque a representação ela foi feita, da autoria do fato só foi
descoberta, o autor, né? O réu só em agosto, né? Que o Isso. delegado... Então, se em 20 de agosto o delegado liga para a vítima e disse a ela que identificou o autor, significa que é a partir desta data, esta data aqui, é que nós vamos contar o quê? O prazo decadencial. Isso. Então eu teria setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até fevereiro para representar. Agora, a vítima procura a delegacia e oferece a representação. José foi denunciado em 10 de setembro. Então, é evidente que a gente pode colocar. É de ser acolhida pelo juiz? Resposta: não. Porque o prazo de 6 meses somente tramita depois de identificada a autoria. Ótimo, Eurípides. Perfeito, perfeito. Portanto, eu quero que vocês sempre lembrem, né, da importância dessa questão de representação. Vou puxar aqui para acertar para vocês. Vou puxar aqui também para acertar para vocês, né? Então, vocês já observem a importância dessa questão de representação. Vou puxar aqui também para facilitar para vocês. Tá aqui, ó. Representação, a falta causa nulidade. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Perfeito. Então, a linha A, nós matamos, não tem mais aqui o que colocar, não tem mais aqui o que comentar, todas as observações, né, estão feitas aí para vocês. Mas vamos lá. Segundo, atenção os colegas. B, o exame de corpo de delito. Então, vamos tomar cuidado nos crimes que deixam vestígios. Eu quero que você tome cuidado, porque, claro, esta matéria específica de exame de corpo de delito, você viu por ocasião do 4º ano. 4º ano. Vocês viram, então, com o professor Alexandre. Olha, do ponto de vista da materialidade do crime, temos 2 tipos. Crimes que deixam vestígios e os que não deixam vestígios. Aqui, ó, cuidado, crimes que deixam vestígios e os que não deixam vestígios. Vestígios. Cuidado, né? Vestígios. Mudança física, química, química ou digital no mundo exterior. Vou dar um exemplo aqui. Crime de incêndio. Deixa vestígios. Homicídio doloso. Vestígios.
Vou só colocar aqui: crime de incêndio, deixa vestígios. Homicídio doloso, deixa vestígios. Lesão corporal. Lesão corporal, deixa vestígios. Ameaça, deixa vestígios. Vestígios dentro desse conceito. Vestígios, mudança física, química ou digital no mundo exterior. Então vamos lá. Olha só, nós temos crimes que deixam vestígios e outros que não deixam vestígios. A minha pergunta aos colegas é: primeiro, crime de incêndio deixa vestígios? O que vocês dizem para mim? Podem arriscar aí. Eu acho que sim, professor. Você acha que? E sim, por causa das origens. Isso. Sim, deixa vestígios. Correto. Homicídio doloso deixa vestígios? Depende. Homicídio doloso, e aqui alguém morreu de maneira violenta. Deixa vestígios? Ou seja, deixa mudança física no mundo exterior? Eu vou até melhorar aqui, ó, no corpo exterior? Sim ou não? Se for com uma arma de fogo, sim. Eu acho que aquela... Eu não sei o nome do que tem dentro da bala. É pólvora que fala? Isto. Mas a pólvora é o de menos. O que entra no corpo é o projétil, né? Mas não tem problema. Sim. Sim. E se for com bala, sim. Agora, se for, por exemplo, com uma arma branca, aí eu acredito que não. Porque se... Não sei, professor. Na minha cabeça, se sangrou, tem vestígio. Agora, se não sangrou, não vai ter. Você entendeu? Sim. Então, deixa eu ver se eu pego aqui. Espera só um pouquinho. Eu vou até pegar aqui, espera aí. Dá uma olhada aqui. Vocês estão vendo a imagem aí? Sim. E agora, vocês acham que causa vestígios ou não? Acho que agora sim. A arma tá aí. Sim. Nem importa que a arma esteja aqui. Significa dizer o seguinte, que qualquer tipo de crime que cause mudança física, mudança química ou mudança digital no mundo exterior, em qualquer local, gente. Não precisa ser corpo humano, corpo exterior. Significa corpo humano, uma porta, corpo humano, uma porta, um veículo. Então, evidentemente que aqui eu coloco você. Sem dúvida alguma, deixa vestígios.
vírgula, nesse caso, o delegado deve, ele deve o quê? Ele deve requisitar exame de corpo de delito para provar a existência do crime. Esse tipo de crime se prova dessa forma. Esse tipo de crime se prova dessa forma, tá certo? Aqui, ó, também deixou vestígios, não tem dúvida alguma. Ele tem que requisitar exame de corpo de delito para provar a existência, portanto, do crime. Esse tipo de crime se prova dessa forma. Como vocês, então, portanto, estão aí vendo. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui eu vou pegar aqui uma imagem. Vou colocar aqui junto, vamos ver. Aqui, ó. Outra imagem que eu peguei. E, portanto, melhor aí para vocês, né? Olha aqui, ó. Outro ferimento aqui, ó. De novo aqui. De novo, ó. Ó, você tem isto aqui. Ó, tá vendo? Coloquei a setinha aí. Portanto, como eu tenho vestígios, nós vamos mandar fazer o exame de corpo de delito. Tem que requisitar, tem que fazer. Portanto, crime de incêndio, sim. Homicídio doloso, sim. Sem dúvida alguma. Agora tinha um outro crime que eu coloquei aqui, acho que ele sumiu um pouquinho, deixa eu ver se eu acho o bicho. E eu coloquei ali, e tarará, acho que ficou sumido aí. Isso. E aí eu coloquei aqui, lesão corporal, deixa vestígios? O que vocês acham? Sim. Sim. Ameaça, deixa vestígios? Sim. Onde? Pode ser. Onde estão os vestígios? Eu penso no psicológico, professor. Não. Vestígios é isto aqui, ó. Ah, não. Desculpa. Mudança física, mudança química, mudança no mundo digital. Ameaça, deixa vestígios? Não. Depende como ela foi pregada, não, professor? Então, e você vislumbra alguma forma de ameaça que deixe vestígios? Lembrando... Ameaça por isso. Alguém colocou ameaça por escrito. Escrito. Atenção. A escrita é um meio de prova. Mas o crime de ameaça, vírgula, em si, não deixa vestígio. Não deixa vestígio. Por que não deixa vestígio? O crime em si não causa, quando praticado
por telefone, por carta, por e-mail, por WhatsApp, não causa, isso aqui é que é importante, mudança física ou química no mundo exterior. Não há mudança. Portanto, vamos sempre lembrar, não, portanto, deixa vestígio. Para fazer a prova da ameaça, evidentemente que eu posso me utilizar de carta, eu posso me utilizar de um e-mail. Para provar a ameaça, eu posso apresentar uma mensagem de WhatsApp, etc, etc, etc. Agora, não é um crime que deixa, portanto, vestígios. E o que é que eu quis dizer, exemplificando para vocês? Porque na linha B está escrito o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167. Primeiro, eu quero complementar essa informação aqui. Onde que está disciplinado o exame de corpo de delito? Onde está disciplinado o exame de corpo de delito? Vou pegar para vocês. E aí eu já colo. Ó, eu vou pegar aqui e, obviamente, vou colocar no nosso material. Não é pequeno, mas vale a pena para ficar completo. Código de Processo Penal, transcrição do tópico exame de corpo de delito. Tá aqui. Ó, fiz a transcrição para vocês e vou colar agora. Tá aqui. É grande porque com a mudança decorrente do pacote anticrime, nós estabelecemos o que nós chamamos de cadeia de custódia da prova, que é um procedimento para acompanhar a coleta do vestígio até o final. Então, vejam agora, do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Queria que você guardasse, você está vendo aí, redação dada pela lei, pacote anticrime, exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Então, dá uma olhada aqui, ó, olha aqui. O que nós estamos aí? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto. O que é um exame de corpo de delito direto? Feito no corpo onde se exteriorizou o crime. Ou indireto. Feito a partir de informações obtidas pela autoridade em hospitais e outros locais. E aí tá lá. Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, vejam como é importante isso. O exame de corpo de delito
tá certo? E as perícias em geral, tá aqui. O coração da história tá aqui. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E aí vem toda uma, não é? Eu vou apagar aqui para dar uma limpada. Vou apagar aqui para dar uma limpada. Aí vem a cadeia de custódia das provas. Tudo isso aqui foi incluído pelo pacote anticrime. Um projeto que veio originalmente do ministro Sérgio Moro, mas que depois foi bastante alterado. Vou colocar uma coisa aqui para vocês. Aqui. Vai ficar aí no material. Tem bastante coisa de cadeia de custódia. E eu quero chegar no 159. – 158 é 159. Vamos lá? O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por atenção, o colega. Atenção, o colega. Perito. Não tem S aqui. Não precisa ter o quê? Peritos. Um perito basta. Portador de diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas que tenham capacidade técnica, que são chamados peritos louvados. Tá? Então, vamos só colocar aqui. Aqui bonitinho, o resto aqui, por enquanto, não nos interessa. Só coloquei para ficar no material, para ter alguma coisa interessante. Tá lá, não é? Então, o que é que a gente tira de importante aqui? Isto aqui. E eu vou jogar lá em cima e já fechamos a questão do exame de corpo de delito. Vamos lá. Ó. Eu vou lá embaixo, que é melhor. Peraí. Vamos fazer aqui mesmo. Ó. Exame de corpo de delito. Vai ter que ser lá embaixo. Não tem problema. Deixa eu copiar aqui. E aí nós vamos lá para baixo, senão eu vou misturar as coisas na cabeça de vocês. Atenção então agora, ó. Vou colocar aqui. Tá aqui. E vou colocar aqui, opa, perdão, os 2 que são os mais importantes. Deem uma olhada agora, quer ver? Olha agora. Exame de corpo de delito e perícias. Olha lá. Exame de corpo de delito e perícias. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial.
Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas portadoras. Os peritos não oficiais, obviamente, têm que prestar o compromisso. Legal. Então, vamos lá. Eu vou colocar um exemplo ao colega. E você vai me dizer. Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu pego uma imagem melhor para você. Vamos lá. Olha o que eu vou colocar aqui a você. Tá aí. Acho que não cabia em cima. Acho que dá para você ver. Olha, eu vou colocar aqui. A polícia foi acionada para atender a ocorrência. Eu vou até colocar aqui, ó, a PM foi acionada para atender a ocorrência. Chegando ao local, se deparou com um atropelamento com vítima. Com vítima fatal. Levado o fato ao conhecimento do delegado, do ponto de vista da materialidade, o que a autoridade policial deve providenciar. Olha agora então, hein? Um exemplo aí que nós vamos então avaliar. A PM foi acionada. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não virei aqui, perdão. Vamos virar aqui. Tá virado? Não. Compartilhar conteúdo. Então tá. Olha lá, tá lá, não é? A PM foi acionada para atender a ocorrência. Chegando ao local, se deparou com um atropelamento com vítima fatal. A nossa vítima já está aqui, ó. Inserir formas. Aqui a nossa vítima fatal. Tá certo? Tá aí a vítima. Vou ver se eu consigo. Isso. Olha a nossa vítima aí. E foi atropelada. Aqui, ó. Foi atropelada por este veículo aqui. Certo? Olha lá. A minha pergunta agora para o colega. Diante do que você viu comigo aqui. Quando a infração deixar vestir especial exame de corpo de delito, não podendo subir. O exame de corpo de delito será... Enfim. Do ponto de vista, o que a autoridade policial deve providenciar neste caso? Quem me ajuda aí? Quem me ajuda? Professor, o primeiro passo não seria fazer o exame ali, a perícia do local para ver? Sim, então vamos lá. O delegado deve providenciar 2 pontos. Você falou, número 1, perícia do local. E eu digo, ok, perfeito.
Número 2. O que nós vamos fazer Depois- mais? Lavrar o auto de prisão, não é? Mas eu nem disse que alguém foi surpreendido aqui. Nem vamos falar de prisão, não é nem. É só vamos avaliar do ponto de vista da matéria específica, da materialidade. Do ponto Tá. de vista da materialidade, né? O que a autoridade? O delegado é providenciar a perícia do local. Ótimo. O que mais? Determinar o exame de corpo de delito, né, professor? Determinar o exame de corpo de delito, vírgula, no caso, exame necroscópico. E aí eu perguntaria, por quê, hein? Por que eu tenho que fazer o exame de corpo de delito? Por quê? Deixa eu só tirar aqui. Para saber, tecnicamente, por qual razão a vítima veio a óbito. E terceiro, o que eu tenho que fazer também diante dessa foto? Terceiro e último. Perícia no veículo. Pronto. Ok? É isso aqui que o delegado tem que providenciar. Determinar, mas o que mais importante tem aqui para a nossa matéria é isso aqui. Determinar o exame de corpo de delito. No caso, exame, quando a vítima morre, ele vem o nome específico, exame necroscópico. Atenção! Deixa eu só colocar aqui. Juliano, espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para vocês. Espera aí. Isso aqui, agora eu tenho aqui. Olha o que eu vou colocar para vocês e vou fazer uma pergunta e em seguida nós vamos ao intervalo. João estava jogando bola. Caiu e foi socorrido pelos colegas e veio a óbito no local. Devemos fazer exame de corpo de delito? Cérebro, eu vou puxar para cá. Deixa eu ver aqui se vocês... Isso. Olha aqui. João estava jogando bola. Caiu e foi socorrido pelos colegas. Veio a óbito no local. Devemos fazer exame de corpo de delito? Estava jogando bola. Caiu. Foi socorrido pelos colegas. Veio a óbito. Eu acho que sim. 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 Para verificar o motivo do óbito. Igual ao último caso. Sim.
Vocês dizem sim. Então, a partir de agora, vocês vão ver uma coisa que eu vou colocar. Somente se faz exame de corpo de delito quando houver indícios da prática de crime. Somente se faz exame quando houver indícios da prática de crime. Na hipótese, não será feito. O corpo será levado ao IML e passará por análise do SVO, de verificação de óbito. O resultado não será em forma de laudo, apenas constatará, se possível, qual foi a causa da morte. Com esse documento, a família, numa a vítima. Olha só, então, na hipótese, não será feito. Por quê? Porque eu só faço exame de corpo de delito quando houver indícios da prática de crime. Na hipótese, como ele estava jogando bola, caiu, não há indício aqui de morte decorrente de violência. Então, o corpo é levado do ML e passará por uma análise do SVO, Serviço de Verificação de Óbito. O resultado não será em forma de laudo, apenas constatará, se possível, qual foi a causa da morte. Com esse documento, a família inuma a vítima. Deu para compreender, Ana? E nós tínhamos a outra colega que eu não peguei aqui quem era. Deixa eu só inverter a minha tela. A Bruna. Ah, Bruna. Legal. Vocês entenderam, Bruna e Ana? Entendi, Sim, professor. professor. Tá? Não pode. Por exemplo, se alguém cai na rua ali desmaiado, por conta de um mal súbito, é atendido pelo SAMU e durante o trajeto morre, por exemplo, não será feito exame de corpo de delito. Na verdade, a pessoa vai ser encaminhada ao ML e lá passa pelo SVO. Então, a gente vai sempre colocar aqui, exame de corpo de delito igual violência. SVO não violência. Ou seja, quando pessoas que caem dentro do metrô, têm um infarto, morre, enfim, todas essas situações normais de uma morte decorrente de uma doença, enfim, na rua, um infarto, um AVC, qualquer coisa parecida, se isso for ocorrer numa rua pública, acontecer dentro de casa, tudo será levado para o SVO, né? Sem esse documento aqui, gente, sem esse documento,
A família não enterra. A família não enterra. Quando a pessoa está internada por conta de doença e vem a falecer, vírgula, o médico, aqui, ó, atesta a morte. E com esse documento, a família enterra, né? A família inuma. Tá certo? Quando a pessoa está internada por conta de doença, é o médico que atesta a morte. Esse documento aqui, o atestado de óbito, autoriza a família a sepultar. Se for exame de corpo de delito, quem libera o corpo é o ML. E se a morte não é violenta, quem vai liberar esse corpo para enterrar é o SVO, tá? Então, vamos lá. Vamos a um intervalinho, são 9h22, 9